noite e a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Lucas 4. Lucas, capítulo 4. Nós, como de costume, vamos fazer uma exposição completa, mas nesse primeiro momento, vamos ler somente até o versículo 13, né? Aí mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos dar continuidade na leitura. Lucas 4, a partir do versículo 1, vou iniciar a leitura, acompanhe comigo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para que o guardem, com a mão eles o segurarão para que você não tropece em nem alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Fale aos nossos corações, para que sejamos verdadeiramente impactados e transformados pela Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos hoje aprender cada vez mais de Ti, pois conhecendo-Te, ó Deus, seremos ricos de toda a graça que podemos ter, pois o Senhor é a nossa herança e a nossa porção. Abençoa-nos nessa noite, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? Na semana passada nós vimos, o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo e a partir disso o início do seu ministério. Então nosso Senhor tem aqui nesse momento pela faixa dos 30 anos, que é, como o nosso pastor bem disse, a data, a idade onde um homem era considerado já sábio, era considerado já responsável, poderia ensinar, doutrinar, ser mestre, tinha saído da juventude e entrado verdadeiramente na vida adulta, aos 30 anos. Geralmente, na maioria dos casos, dos homens, nessa idade o homem já era um pai de família há muito tempo, casava-se mais cedo. Jesus não entra nesse critério, mas entra no quesito de que agora ele é um homem formado para a sociedade. Por isso, ele pode ser visto como um mestre, tanto para o judeu, tanto para o grego, porque ele está numa idade para isso. E ele inicia o seu ministério. E a palavra nos diz, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento do batismo, ele foi cheio do Espírito Santo, demonstrando a importância daquele ato. Então nós sabemos que o batismo para perdão de pecados não era necessário a um Senhor que é santo, puro e que não cometeu pecado algum. Mas ele estava ali mostrando o que Lucas aborda e quer também transmitir a nós, é que o nosso Senhor Jesus, embora fosse Deus, também era homem e um homem perfeito. E como homem perfeito, ele nos dá exemplo de prosseguimento. Como eu devo me comportar, o que eu devo fazer para ser perfeito? Basta imitar a Cristo, porque ele é o exemplo de perfeição. Então ele vai batizar-se,
E posteriormente o que acontece? Ele é cheio do Espírito Santo e levado pelo Espírito Santo ele vai até o deserto onde vai jejuar por 40 dias e 40 noites. Então demonstrando também a importância do jejum e o porquê se deve jejuar. Jejum não é para obtermos vantagens materiais. O jejum é para nos aproximarmos de Deus, principalmente em épocas de calamidade e para perdão de pecados. Sabemos novamente, nosso Senhor não precisa de perdão de pecados, mas Ele aqui nos dá exemplo. E para demonstrar também que o seu ministério não é uma coisa que foi simplesmente um homem que falou. Não, houve uma preparação. Ele se preparou até os 30 anos. Ele jejuou, ele orou, ele fez tudo aquilo que o servo de Deus tem que fazer para iniciar um ministério abençoado. E aqui ele passa por isso. E Lucas vai agora nos apresentar o vilão principal dessa história, né? Porque até o momento, diferente das narrativas de Mateus, onde nós vemos uma perseguição desde o nascimento de Cristo, quando ainda na sua fase infante, ali por volta dos 2 anos, Herodes manda assassinar as crianças, visando assassinar Jesus. Lucas ele não entrou até agora, nesses 3 primeiros capítulos, numa perseguição direta a Jesus. Vai começar a partir de agora. Parece que ele quer demonstrar que toda perseguição tem origem nesse ser que ele está apresentando aqui. Um diabo, no grego um diabolo. Um ser que é um acusador, é um mentiroso. É um acusador não no sentido de ser alguém justo, de um promotor que está acusando um criminoso, mas no sentido de ser um caluniador. Ele gosta de mentiras, ele gosta de invenções. E parece ser aqui a origem dos problemas de Jesus. E como esse ser se apresenta? Primeiro, menciona que Jesus estava jejuando, então ele gosta de fraqueza. Ele gosta de ir nos momentos de fraqueza. Se o nosso Senhor Jesus é perfeito, qual é o momento de fraqueza ideal? É a fraqueza corporal, que é a fraqueza que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha como homem. Ele estava com fome, estava cansado, estava num deserto. Então ele aproveita esse momento, vai até Jesus para tentá-lo e faz algumas ofertas. Primeiro ele oferece uma saída fácil do problema que Jesus estava enfrentando. Que saída fácil é essa? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Mas nós sabemos que jejum é um voto com Deus, é um compromisso sério. Cristo iniciou aqui um jejum. Ele não poderia quebrá-lo dessa forma. E qual é a resposta que o Senhor dá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ambos estão citando as Escrituras sempre. Satanás, ele tem essa característica. E isso nós vemos desde lá do Éden. Ele pega as palavras de Deus, as torce para fazer elas serem agradáveis ao ouvinte. O que ele falou para Eva? Você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Ou seja, ele pega a palavra de Deus e faz ela ser agradável ao ouvinte, o que já é um primeiro alerta para nós. A palavra de Deus não precisa ser agradável aos nossos ouvidos, ela tem que ser cumprida, e simplesmente cumprida. Nós não temos que achar bonitinho ou agradável, nós temos que seguir e cumprir. Mas ele gosta disso. Não está escrito que você poderia transformar essa pedra em pão? Faz, rapaz. Está com fome. E ele traz uma dúvida característica. Se és o Filho de Deus, se você for mesmo, você pode fazer. E o que ele fez com Eva, se não levantar uma dúvida? Foi exatamente isso que Deus falou? É isso mesmo que ele disse? Que você vai morrer? Foi isso? Não pode comer de nenhuma fruta? É isso que ele falou? Falou que vai morrer? Ele gosta de levantar dúvidas e levantar incertezas, mas como Jesus o repreende e o combate? Jesus o repreende e o combate citando Deuteronômio. Jesus era um conhecedor das Escrituras. Como o servo perfeito, espelhando-se em Jesus, pode resistir às tentações do diabo. O servo de Deus tem que estar firme na palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia para entender o seu contexto e não ser enganado. Posteriormente, o diabo vai oferecer a ele as riquezas do mundo, pois segundo ele lhe tinham sido dadas. Era tudo dele e ele poderia dar a quem quisesse. E curioso que Jesus não rebate a ideia, Ele não diz, não, nada é teu, tudo é de Deus, Jesus não rebate a ideia porque parece que nesse sentido não importa.
O que Jesus diz simplesmente é: não adorarás a nenhum outro senão o Senhor. Não importa se o diabo pode dar ou não, ele não deve ser adorado de forma alguma. A adoração somente a Deus. Somente a Deus prestai culto. E aí o diabo leva para o alto do templo e sugere que ele pule. E citando o Salmo 91, que o povo gosta de deixar aberto na casa, né? Ele cita o Salmo 91, se você pular, vão ter anjos lá para segurar a tua mão. Não está escrito? Não é isso que está escrito? E aí Jesus novamente com a palavra: não tentarás o Senhor. Não é assim que se faz. Não é desse jeito que está escrito, não é dessa forma que está escrito. Esse inimigo apresentado aqui é covarde, porque gosta de atacar nas fraquezas das suas vítimas. Mas não somente é covarde, ele também é insistente, porque até no final ele diz, o texto é claro, ele está deixando Jesus até uma outra oportunidade, até tempo oportuno, ou seja, eu volto. Ou seja, ele não acabou ali. A tentação não acabou ali. E qual é a principal motivação do diabo aqui? Corromper Jesus. Impedir que a obra que Cristo está iniciando aqui vá para frente. Então, quando Lucas nos apresenta esse ser, esse diabolos, esse ser maligno, perverso, ele está nos apresentando um ser que é opositor a Cristo. Ele vai contra tudo aquilo que é Cristo e ele vai sempre defender tudo aquilo que vai contra Cristo. Tudo que vai contra a palavra ele vai defender. E sempre que houver uma oportunidade de distorcer a palavra, ele o fará. E se ele tem a ousadia de tentar o próprio Cristo, quizá nós que somos pecadores. Então nós temos um inimigo que nos odeia, quer acabar com a obra de Deus e quer distorcer a palavra do Senhor nos nossos corações. Mas há uma coisa maravilhosa que nos é apresentada aqui, que às vezes passa despercebido, mas que nós precisamos entender. Ele não tem poder sobre Jesus. Ele não tem autoridade sobre Jesus. Não há uma dicotomia, não há dois poderes que disputam. Ele vai até onde Cristo permite. Quando Cristo diz chega, acabou, ele some, ele vai embora. Ele não pode vencer Jesus. Ele não pode bater de frente com Jesus. Tudo o que ele faz é ficar à distância jogando suas setinhas, suas sementes, mas ele não pode fazer nada. E Pedro vai dizer que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. O crente deve vigiar contra o diabo, mas não deve ter medo dele. Maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Ainda que ele possa oferecer tudo o que há nesse mundo, e ainda que aqui, como ele disse, que ele tenha poder para tal, maior é o que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Ele não pode com o Senhor Jesus. Ele não tem capacidade de enfrentar Jesus. Não pode. E nunca terá capacidade. E aqui nós vemos quem é verdadeiramente o soberano. Porque a forma que ele diz aqui, que o diabo apresenta, é o quê? Eu sou o soberano sobre a terra. Eu posso dar tudo. Mas que soberano é esse que treme de medo e sai correndo diante de um homem que está faminto? Ele não é soberano sobre nada, ele é um mentiroso. O único que é verdadeiramente soberano e está totalmente no controle de todas as coisas é o Senhor Deus. É o único. E ele só faz até onde Deus permite. Ele já havia sido apresentado para nós, que temos toda a Bíblia anteriormente. Nós já vimos ele em Gênesis, nós o vimos também na história de Jó. Mas o leitor do livro de Lucas naquela época, ele só tem isso aqui para se basear. E lendo somente essa narrativa, ele já pode entender as características desse ser. E a partir desse momento, nós vamos começar a ver a oposição a Jesus se levantar. Nós vamos começar a ver, conforme o ministério de Jesus vai avançando, essa oposição maligna tenta acompanhar, tenta combater, tenta militar, contra a chegada desse novo ministério. Então, vamos prosseguir na leitura. Versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se
espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro e devolveu-o ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntaram: não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que vimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome na terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também haviam muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, levaram-no ao topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Que coisa doentia, né? E perturbadora. O que ele falou demais para eles tentarem jogá-lo do precipício? Eles entenderam o que eles queriam fazer com ele. Eles subiram, ou seja, o arrastaram para o alto de uma colina, de um precipício, e planejaram jogá-lo lá embaixo. Ele só escapou por uma ação milagrosa, porque ele passou por eles sem eles notarem. Olha o nível de perseguição. E parece estranho quando nós olhamos algo assim, porque o texto deixa claro que ele ensinava nas sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas têm origem no cativeiro babilônico, quando o povo de Israel já não podia mais ir ao templo para fazer seus ritos, porque o templo havia sido destruído pelos babilônicos, e eles estavam agora em terra estranha. Então passaram a fazer nas próprias casas, pequenas, o que hoje nós chamamos de igreja, pequenas assembleias, reuniões, sinagogas, que deveriam ter pelo menos 10 casais, ou seja, homens casados, com mais de 30 anos, para ser considerada uma sinagoga, senão era só uma casa de oração. E o que eles faziam na sinagoga? Eles prestavam seus cultos. Então eles cultuavam ao Senhor e aprendiam da palavra do Senhor. E ali debatiam também algumas ideias, A única coisa que eles não faziam ali eram os sacrifícios, porque deveriam ser feitos somente pelos sacerdotes e pelos levitas. Jesus é considerado um rabi, um mestre. E nós vimos lá que desde os 12 anos ele estava lá estudando e aprendendo, ou seja, ele era alguém que era bem visto, e é mencionado aqui que ele era bem visto pelos seus ensinamentos, porque desde a juventude ele estava ali presente nas sinagogas aprendendo, estudando, ele era presente nos cultos. E uma coisa que nós podemos notar também é a importância do servo de Deus de congregar. Depois que passaram-se a criar as sinagogas, não existe mais relato de que o povo de Israel caiu na idolatria. Continuaram pecadores, mas não mais cair na idolatria, que caíam antes quando tinha apenas um templo fixo, onde nem sempre dava para ir e quase nunca iam, só iam para fazer os sacrifícios. Quanto mais presente você está em um local de culto, mais chances você tem de aprender mais do Senhor, de ter comunhão com pessoas santas e de não se associar a deuses estranhos, a práticas estranhas. Então as sinagogas serviam para isso.
E as sinagogas não tinham a necessidade de ter um levita lá. Homem de qualquer tribo que fosse reconhecido como tal, tivesse mais de 30 anos, poderia conduzir os cultos. Só não faziam sacrifícios e expiação de pecados, mas eles conduziam os cultos, eles cantavam louvores e faziam essas maravilhas. Então Jesus, tendo mais de 30 anos, sendo conhecido ali por estar sempre estudando e aprendendo, ele tinha esse título de rabi, ele já era um mestre, já podia ensinar na sinagoga. Então é por isso que ele chega aqui com toda essa naturalidade, né? Como era de costume, no sábado, que era o dia o dia santo, da qual eles celebravam os cultos. Então ele se levanta lá para pregar como de costume. Toda semana ele pregava, toda semana eles ouviam, toda semana eles gostavam, porque eles ficavam maravilhados com aquilo que ele dizia. Mas nessa semana algo aconteceu de diferente. Algum problema aconteceu aqui. Qual foi o problema? O que aconteceu aqui é que dessa vez ele abriu em Isaías 58. E ele leu uma profecia que era a respeito do Messias. E ele disse, olha, essa profecia a respeito do Messias, quais são as características do Messias? O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós acabamos de ler que quem estava cheio do Espírito Santo? Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Era o que ele já estava fazendo. Então, o que ele está dizendo? Está vendo isso aqui? Olhem para mim, está se cumprindo. E eu posso provar que está se cumprindo, porque o meu modo de vida já atesta, está se cumprindo. A mensagem está aqui, está para se cumprir. Mas qual foi o problema que os homens encontraram? Foi na conduta dele? Não. Eles perguntaram entre si mesmos, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Está se cumprindo em você? Você não é o filho do José? Calma aí, menos. Prega bonito, fala bem, mas o Messias, filho de um carpinteiro? Não pode. Não. Prega, tem boa índole, nós vemos as suas maravilhas, mas o filho do carpinteiro, ser o Messias? Não. E qual é a resposta de Jesus? O profeta não é benquisto na sua própria terra. Quando Jesus diz isso e cita os exemplos, tanto de Elias, que foi perseguido pelo seu próprio povo, que deveria ser o povo de Deus, e vai para uma terra estranha e passa a viver com uma viúva que não era judia, e também de Eliseu, que curou um general que não era judeu, ele está dizendo o quê? Vocês, por causa desse pensamento, a obra do Messias virá para os ímpios, virá para aqueles que são gentios, mas não virá para vocês. Porque vocês são iguais, os que perseguiram o profeta Elias, vocês são iguais, os sacerdotes antigos, que viam os profetas e os perseguiam. Quando ele falou isso, os homens ficaram cheios de ódio e tentaram matá-lo. A palavra de Deus nem sempre vai agradar os corações, nem mesmo dita pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. A palavra de Deus incomoda porque ela aponta para nós que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. E nós não somos tão merecedores quanto achamos que somos. E aquilo que nós desprezamos é exatamente isso que Deus usa para calar as nossas bocas e mostrar que Ele é o Senhor e não nós. E é por isso que Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe as que não são para confundir as que são. Por quê? Eles estavam esperando um príncipe. Eles estavam esperando alguém poderoso nessa terra. Alguém que tivesse riqueza, alguém que tivesse renome, alguém que tivesse poder físico. Mas o homem que estava diante deles era um homem humilde e pobre. Mas se eles olhassem pelos olhos espirituais, veriam que as profecias estavam se cumprindo nele. Se eles pesquisassem onde ele nasceu, nasceu onde o Messias tinha que nascer. Como nasceu, como o Messias tinha que nascer. Haviam testemunhas para isso. Eles podiam ir lá onde ele nasceu, lá nas estrebarias, podiam procurar, mas eles não quiseram. Porque jamais o Messias seria alguém inferior a eles. Porque aos olhos dele aquele homem era inferior. Ele era um pobre, ele era um carpinteiro. E principalmente ele falou aquilo que eles não queriam ouvir.
porque ele bateu firme. Vocês não me aceitam? Antigamente também não aceitavam os profetas, porque são pecadores. Os gentios serão alcançados. Os Naamãs, as viúvas de Sarepta, esses serão alcançados, mas você não. E quem são os Naamãs e as viúvas de Sarepta? Somos nós, que não somos judeus de nascimento, mas fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, que veio não só para o judeu, mas também para o grego e para todo aquele que crê e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ele veio para os pobres. Ele veio para os presos, veio para os cegos e oprimidos, tudo que nós éramos antes de encontrar com Ele. Quando diz aqui que ele veio para os pobres, veio para os presos, né? Não é uma ideia de que ele vai sair por aí libertando todos os presos da cadeia, num levante, mas ele está se referindo ao pecado. Nós que estávamos presos nesse império das trevas, nós que estávamos oprimidos no pecado, sem Cristo, hoje nós podemos dizer, nós fomos livres pelo sangue do Cordeiro. O Messias nos libertou. Eu que era pobre, hoje sou rico porque eu tenho uma grande herança no céu. Eu que era oprimido, hoje faço parte de um reino de amor e de esperança. Eu hoje sou filho de um rei, mediante Cristo Jesus. As profecias se cumprem nele, todas elas, porque ele não veio nos trazer liberdade física, nem resolver todos os nossos problemas materiais, mas veio trazer salvação para as nossas almas. É isso que ele veio trazer. Aqueles homens não entenderam e se voltaram contra ele. O odiaram por isso e tentaram matá-lo. E tudo isso, né, começa depois de que a narrativa diz de que Satanás voltaria em tempo oportuno. Então nós sabemos que há um levante maligno aqui. Esses homens estão totalmente entregues aos seus pecados e Satanás está fazendo a festa. E até os dias de hoje é assim. Sempre terão aqueles que, quando confrontados com a palavra de Deus, odiarão e perseguirão. O leitor de Lucas sabe disso porque está sendo perseguido pelo Império Romano. O crente está sendo perseguido pelo Império Romano. Então, quando ele lê, ele sabe, é assim mesmo. Eu sei como é, porque quando eu preguei para o meu pai, ele se voltou contra mim. Quando eu preguei para minha esposa, ela se voltou contra mim. Quando eu preguei para os meus filhos, se voltaram contra mim e me entregaram à justiça. É exatamente assim. O Evangelho, a obra que Cristo veio fazer, não é algo fácil. Não é algo fácil. Não foi para ele e também não será para nós. Não é algo que pode ser levado na brincadeira. Não é algo que nós podemos achar, agora eu sou crente, vai todo mundo beijar o meu rosto, vão me jogar para o alto e falar, é agora, que coisa linda e maravilhosa. Vão querer te jogar do precipício. Vão querer te pegar e te matar. Porque o modo de vida do crente sério ofende aquele que vive no pecado. Porque a luz, quando resplandece, machuca aquele que vive em trevas. Isso ofende eles. Chega para um abortista e fala que você acha que isso é algo abominável. Vai ofender ele. Porque ele vai saber, ele está me chamando de assassino. E é um assassino. E é o que Jesus falou aqui para esses homens. Vocês são iguais aos assassinos daquela época. São igual àqueles homens terríveis daquela época. Vamos continuar a leitura. 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Veste para nos destruir? Sei quem tu és, e o Santo de Deus. Jesus o repreende e diz, cale-se, saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, eles saem
e a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. O que é que Jesus fez? Foi expulso de uma sinagoga. Para onde ele foi? Foi para outra pregar. Foi para outra. A obra de Cristo não para. Ele continua fazendo sua obra. Foi expulso de uma sinagoga, foi para outra. O que ele encontrou dentro da sinagoga? Um homem possesso. Nós não sabemos se ele estava lá possesso sem que ninguém percebesse. E quando Jesus chegou, o demônio se manifestou. Ou se estava ocorrendo ali talvez um rito, né? De expulsão de demônios, que eram exorcismos que aconteciam ali, vários tipos de rituais que às vezes duravam dias e dias para que o demônio fosse expulso. E Jesus chega ensinando com autoridade. O que é isso? Ele sabia do que estava falando e tinha um poder na sua fala. Ele falava com autoridade, ensinava com autoridade, as pessoas aprendiam dele, ficavam maravilhadas, e quando o demônio se deparou com ele, ficou assustado, apavorizado. Tu vai me destruir, tu vieste para me destruir, eu sei quem tu é o Santo de Deus. E Tiago fala isso, até os demônios tremem diante dele. E novamente reforça aqui, irmãos, ele é maior do que todas as coisas. E aqueles que estavam presentes viram, porque apenas com uma ordem o demônio saiu. Ele falou, que palavra de autoridade é essa? Até os espíritos imundos tremem diante dele. Ele põe todos os espíritos imundos para correr. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Pode todas as coisas. Não há espírito maligno que se oponha ao agir do Senhor Jesus Cristo. E não há vida que não possa ser liberta por Cristo Jesus. Um homem possesso de um demônio violentíssimo, que queria o machucar, saiu sem o ferir, porque o Senhor mandou unicamente uma palavra. Basta uma palavra do Senhor para que uma vida seja completamente liberta. Basta uma palavra dele. E aqui nós vemos a verdadeira obra de Cristo. O que ele veio fazer? Destruir as obras do diabo. Veio destruir tudo aquilo que o diabo fez. Se o diabo afastou o homem de Deus, ele veio aproximar o homem de Deus novamente. Se o diabo está oprimindo o ser humano, ele veio para trazer libertação. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Até os demônios tremem diante dele. Vamos continuar a leitura, 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Simão é Pedro, que vai ser seu discípulo. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Então, o que Lucas está nos apresentando aqui? Ele tem autoridade sobre céus e terra e tem poder para curar todo tipo de doença. Nós sabemos que febre é uma consequência de um mal que está no nosso corpo. E naquela época a medicina não era tão avançada. Então, nem mesmo Lucas, um médico, pode descrever com exatidão o que estava causando febre na sogra de Pedro. Mas ele consegue apresentar aqui alguém que somente com uma palavra fez a mulher que estava acamada se levantar e começar a trabalhar, a servir. Foi Cristo Jesus, ele repreendeu a febre. Como assim repreender? Falou como se a febre fosse alguém. Sai agora dela, sai daqui. Pode um crente ter medo de doenças? Pode um crente ter medo de espíritos imundos? Pode um crente ter medo dos poderes dessa terra? Não, não pode.
Porque nós cremos num Cristo que é poderoso sobre céus, terra. E através da sua palavra pode curar qualquer enfermidade. Qualquer uma delas. Depois que ela foi curada, o povo começou a comentar, porque a mulher estava acamada, agora estava servindo. E começaram a levar para ele os enfermos. E até mesmo aqueles que estavam endemoniados. E ali ele começa a executar maravilhas, a fazer milagres, a fazer prodígios. Não há enfermidade maior que Cristo Jesus. Não há. Eu não posso me deixar levar pelos medos e ansiedades desse mundo, porque a minha vida não pode estar baseada nas coisas desse mundo. Ela precisa estar nas mãos desse homem perfeito que Lucas está me apresentando. Um homem que é Deus e um Deus que é homem. Como assim? Não dá para entender perfeitamente esse mistério do Senhor. Mas essas duas naturezas estão aqui. Ele tem as necessidades humanas, mas ao mesmo tempo apresenta todas as características divinas. É por isso que eu creio perfeitamente que Cristo Jesus entende todos os meus sofreres, porque Ele mesmo esteve aqui, sofreu e padeceu. Ele passou por necessidade, Ele foi tentado. É por isso que eu tenho um advogado perfeito no céu. Ele sabe exatamente o que se passa no meu coração. Eu posso confiar inteiramente nele. E todos os meus pedidos podem ser apresentados a ele. Não que ele os fará todos, porque ele é soberano, não nós. Mas nós precisamos sempre crer e ter a certeza. Ele tem poder para tal. Não há doença que ele não possa curar. Não há vida que ele não possa libertar. Ainda que a vida esteja mergulhada no pecado, escrava dos piores espíritos, esteja aflita nas mais graves doenças, Cristo Jesus pode fazer maravilhas por eles, pode fazer maravilhas para nós. Eu me achego a Ele clamando pela sua misericórdia. Achegue-se a Cristo. Achegue-se a Cristo. O que Lucas nos apresentou nesse capítulo? Ele nos apresentou o início do ministério de Cristo. Cristo ensina, Cristo doutrina. Cristo entra nos lugares de culto para se fazer presente. E às vezes é expulso dos lugares de culto. Às vezes é posto para fora. Mas Ele vem. Ele quer estar no lugar de culto. Ele quer ensinar. Ele quer falar ao seu povo. Ele quer que o seu povo aprenda da sua palavra. Ele quer que o seu povo participe da sua obra. Ele quer entrar nas casas. Ele frequenta as casas das pessoas. Simão, um homem pobre, pescador pobre. O que ele estava fazendo na casa daquele homem? Estava desfrutando da companhia deles. Ele gosta disso. Ele é um homem, um ser humano. Ele é carne e osso. E ele está aqui com pessoas que ele ama. Ele convive com essas pessoas. Eu posso chamá-lo para conviver comigo. Eu posso chamá-lo para ele ter um convívio aqui na nossa igreja. Nós precisamos fazer isso nas aberturas de culto, nos louvor, clamarmos: Senhor, vem estar presente aqui conosco. Vem nos ensinar aqui. Vem fazer seus milagres e maravilhas aqui, porque eu creio que eles ainda acontecem. Vem, manifesta-te aqui no meio do nosso meio. Não queremos que fique do lado de fora, queremos que entre aqui. Venha também para a minha casa, Senhor. Desfrutar de intimidade comigo. E ele vai aos humildes. Está visitando só lugares humildes. O que nós podemos dar para ele? Nada. O próprio Satanás ofereceu tudo o que poderia. Temos nada para dar para ele, nada, nada. Mas ainda assim ele derramou sua graça e sua misericórdia sobre nós. A única coisa que nós podemos fazer diante de um mestre tão maravilhoso como esse, um rabi, alguém que quer nos ensinar a palavra do Senhor, alguém que quer nos colocar nos caminhos do Senhor, alguém que quer fazer maravilhas no nosso meio, o que nós podemos fazer diante desse homem perfeito? Unicamente confessar os nossos pecados e clamar que Ele venha.
Vem, Senhor, vem. Entra na minha casa. Entra na minha igreja, vem. Eu quero ter intimidade contigo. Quero partilhar desses momentos maravilhosos contigo. E que maravilhoso é desfrutar da presença do Senhor. Que mestre maravilhoso é esse que nós temos. Que mestre maravilhoso é esse. Vamos orar ao Senhor. Nossa, Senhor, temos em Ti um professor perfeito. Ajuda-nos e ensina-nos os caminhos da Tua palavra, para que não venhamos a cair nas armadilhas do diabo, mas venhamos a nos manter firmes na Tua palavra como Tu se manteve. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Ainda que os líderes dessa terra se corrompam, nós sabemos que em Ti nós temos um mestre perfeito. Perfeito. Mostra-nos o caminho, Senhor Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Oh, Senhor, fala aos nossos corações. Queremos, ó Deus, desfrutar da Tua presença nos nossos lares. Tu não és um mestre distante. Tu és um mestre presente, um Deus bem presente, Senhor. Tu és o nosso maior exemplo, que sejamos Teus imitadores, ajuda-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que o Espírito mostre em nós o que deve ser mudado e nos capacite a viver de acordo com a Tua vontade. Manifesta o Teu poder no nosso meio, que as nossas enfermidades sejam curadas por Ti, em nome de Cristo Jesus. Não somente as enfermidades físicas, e sabemos que Tu tens poder para tal, mas principalmente as pandemias espirituais que entram nos nossos corações e contaminam aqueles que estão ao nosso redor. Tira o pecado de nós, ó Deus, pois Tu veio para isso, trazer libertação, libertar os pobres e oprimidos das garras do maligno, e nós somos isso, Senhor. Somos pobres, miseráveis, carentes da Tua graça, mas para isso Tu se manifestou. Tu és o Cristo perfeito. Nós cremos que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nosso Salvador. E as nossas esperanças devem estar em Ti, Senhor Jesus. Liberta-nos. Liberta-nos dessas angústias, dessas ansiedades. Liberta-nos, ó Deus, do pecado. Liberta-nos do jugo do inimigo. Dá-nos forças a resistirmos aos ataques do maligno, pois só Tu, ó Deus Todo-Poderoso, é a nossa esperança. Senhor, que jamais Te vejamos, ó Pai. Jamais Te vejamos, ó Deus, com um olhar torto de quem Tu é. Que jamais, ó Pai, olhemos para Ti e Te desprezemos como aqueles homens Te desprezaram, não. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Até os demônios reconhecem a Tua glória. Tu estás no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a Tua permissão. Nada acontece sem que esteja dentro da Tua vontade soberana. E os espíritos malignos correm diante de Ti e tremem de medo diante de Ti. Dá-nos, ó Deus, essa confiança e coragem. Se Tu está conosco, se Tu está conosco, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Vem nos acompanhar de volta aos nossos lares, Senhor. Habita em nosso meio. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor nesta noite, por mais esse estudo da Palavra de Deus. Agradecer ao Senhor. Levante suas mãos aos céus. Deus e Pai, Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite maravilhosa, Senhor. Como é bom prosseguirmos no estudo da Tua Palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Ó Deus, leva-nos agora em paz aos nossos lares, nos dando um bom descanso, uma boa noite, Senhor. Abençoa esses dias que temos pela frente, ó Deus. Nos
Os dias são maus, mas o Senhor é a nossa proteção, nosso escudo, a nossa fortaleza. Ah, Senhor, que nosso coração nesses dias possa estar se preparando para a grande celebração de domingo, da Páscoa do Senhor, da ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. A Ti seja o louvor, a honra e a glória, hoje e eternamente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito estejam sobre todos nós. Que o povo de Deus diga: Pai do Senhor, cumprimente quem está à sua volta antes de sair. Até domingo, às 9 horas da manhã.